Oi, meu nome é Viviane Guimarães e hoje eu vim apresentar para vocês o Lar de uma Bipolar. Bom, vamos começar do começo. Em 2012, depois de uma série de crises, eu fui diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar. Tá, Viviane, mas o que é transtorno bipolar? O que é isso? Viviane, eu sei o que é transtorno bipolar. Eu sei que tem uma pessoa bipolar. Não é aquela pessoa que não sabe o que quer, que é muito indecisa, que tem dupla personalidade, não é isso? Bom, não é tão simples assim. O transtorno afetivo bipolar, ou TAB, ele é uma doença com causas que ainda não são muito conhecidas pela ciência, mas que sabe-se que tem causas hereditárias, genéticas, né? Ambientais e químicas. A pessoa com transtorno bipolar, ela tem uma disfunção química no cérebro. Além disso, o transtorno bipolar ele é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que ela não tem cura. Por isso ela precisa de acompanhamento e de medicação para o resto da vida. Parece um pouco alarmante ouvir que é uma doença que não tem cura, que tem remédio para a vida toda, mas se você parar para pensar, a diabetes também é uma doença crônica. É só mais uma doença, só que ao invés de ser no pâncreas, é uma doença no cérebro. Depois de uma série de crises, né, de acontecimentos que eu falei, que eu ainda vou falar melhor, eu finalmente fui diagnosticada. Quando eu recebi o meu diagnóstico, foi tudo meio nebuloso, muito por conta do estado mesmo de como eu estava, né, por conta da doença, por conta das crises, mas por não entender muito bem o que estava acontecendo. Eu estava com minha vida super bem naquele momento e do nada eu recebi um diagnóstico desse. E eu fiquei extremamente perdida. Então, quando eu recebi o diagnóstico, né, fora toda a loucura que foram as minhas crises, porque foram crises um pouco fortes, eu acabei sendo internada, eu acabei ficando internada há 1 mês e meio. E fora todo esse drama, porque na época realmente foi um drama não só pra mim, mas pra minha família também. Eu ainda tive que lidar com o diagnóstico de uma coisa que eu não entendia e não conhecia direito. Aliás, muita gente não conhece. Aquele período, ele realmente assim foi um divisor de águas muito grande na minha vida, porque, como eu disse, estava tudo indo muito bem, as coisas estavam começando a se encaminhar para minha vida. Eu estava com 18, 19 anos. Eu tinha acabado de entrar para a escola de samba, então eu estava curtindo aquele momento. Tinha acabado de entrar para a faculdade também, então acho que foi um momento de muita ansiedade na minha vida por conta das coisas estarem acontecendo. Eu estava ficando cada vez mais acelerada, enfim. Quando eu consegui minimamente assimilar o que estava acontecendo, eu percebi que eu precisava de informação. Eu precisava entender o que eu tinha, eu queria... Porque, na verdade, eu estava num estado de indignação muito grande. Eu queria entender por que aquilo tinha acontecido comigo. E aí eu comecei a pesquisar e a procurar, porque eu não aceitava. A verdade era essa, eu não aceitava o meu diagnóstico. Eu recebi, mas eu não entendia por que isso estava acontecendo. Como assim? Eu estava no meu auge, estava tudo indo muito bem na minha vida. E aí do nada tudo desmoronou. De lá pra cá minha vida assim mudou completamente. Foi bem difícil mesmo, foi muito difícil aceitar o diagnóstico. Eu tive que, sabe, passar por experiências que eu acho que se eu tivesse tido um pouco mais de informação poderiam ter sido evitadas. Uma das coisas que me dificultou muito aceitar o diagnóstico foi realmente a notícia de que eu ia ter que tomar remédio pro resto da vida. Aquilo foi um baque muito grande, porque, como eu falei, eu fiquei internada e eram muitos remédios que eu tomava. Eu tomava remédio de manhã, de tarde e à noite, e eram remédios com efeitos colaterais muito fortes. Então, eu tava com aquela visão de que seria assim pro resto da vida. E mais uma vez a informação me ajudando, né? Conforme eu ia pesquisando, eu ia vendo que não era bem assim e tal, e que eu tinha uma perspectiva boa de vida se eu seguisse o tratamento, se eu tivesse o acompanhamento direitinho. E aí, conforme esse processo foi evoluindo, a minha forma, como a minha vida mudou, a minha forma de ver o mundo também mudou completamente. Assim, a gente não para pensar muito no que a gente pode fazer nós mesmos, nos nossos hábitos para melhorar de vida, efetivamente, porque a gente vai fazer exercício para a saúde, se alimentar melhor, mas você para mesmo para pensar, cara, o que eu preciso fazer? Então, para mim, isso
teve que ser uma realidade mesmo, assim, teve que ser um projeto. Porque, como é uma doença, assim, grave, né, vamos dizer assim, como é uma doença complicada, eu tive que adaptar minha vida a ela. Mas para não deixar que ela me atrapalhasse, para não deixar que a doença dominasse minha vida. Eu aprendi a lidar com ela. Assim, agora falando um pouco do processo de aceitação. Aceitar não foi fácil, não foi do dia para noite. Como eu disse, eu tive que pesquisar muito, eu tive que bater cabeça várias vezes, eu abandonei o tratamento, eu passei por momentos bem difíceis. E eu cheguei a achar até que eu poderia simplesmente controlar minha doença sozinha. Que é muito por conta do que as pessoas em volta dizem, que é só você querer, é só você levantar da cama, ter força de vontade. E não é bem assim. Eu cheguei em um momento a achar mesmo que eu poderia controlar minha doença sozinha, que era só meditar, e que era só prestar atenção nos meus pensamentos, e eu perceber, porque como eu já tinha passado pela experiência antes das crises e tal, se elas viessem de novo, eu conseguiria, enfim, controlar a situação, mas não é bem assim. E aí tem o outro lado, né? Cremosinho. Voltando, eu não entendia, minha família não entendia, os amigos não entendiam. E aí, como é que eu aceito uma coisa que eu não entendo? A gente teme o desconhecido. E eu não queria uma coisa pra mim. Nossa, uma doença mental, caramba. Aquilo me assombrava, só que de lá pra cá eu vim tentando trazer com leveza isso. Quem me conhece sabe que eu sou bipolar. Porque de uma hora ou outra eu acabo sempre soltando. Eu não escondo. E eu entendo não, eu sei que muita gente esconde por conta do preconceito, por conta dos julgamentos que a gente passa. Eu já estive nesse lugar, mas a gente precisa falar sobre as coisas, né? Como eu percebi que buscar informação e entender o que eu tinha me ajudou muito, eu decidi compartilhar um pouco do que eu adquiri nesse tempo, né? Para poder, citando a redação do Enem do ano passado, né? Fazer um pouquinho para diminuir o estigma. O que é o estigma? Que muita gente, né, que caiu nessa pegadinha do Enem. É o estereótipo, aquela caixinha que a gente coloca as pessoas, sabe? A gente colocar todo doente mental como louco, como alguma pessoa completamente desequilibrada, como uma pessoa completamente anormal. E não é assim. Eu acho que essa dificuldade, né, a gente pode, sei lá, tentar diminuir um pouquinho ela falando sobre. Então, por isso que eu comecei a levar essa postura conscientemente de chegar para as pessoas e falar mesmo, olha, eu tenho transtorno bipolar e tal. E aí eu decidi ampliar isso de uma forma que eu pudesse alcançar um pouquinho mais de pessoas além do meu círculo. Tirar um pouco essa máscara e essa visão que a sociedade, que as pessoas têm do que é um doente mental, do que é uma doença mental. Então, a doença mental ainda é tabu. Ela ainda é muito estereotipada, as pessoas ainda têm dificuldade para falar. A gente tem o Setembro Amarelo, mas isso não se estende muito bem do decorrer do ano. E justamente por saber que eu não sou meu diagnóstico, que nós não somos nosso diagnóstico, né? Eu quero trazer um outro lado, um lado mais leve também, que acaba de uma certa forma também fazendo parte. A gente não é, mas a gente lida melhor. Bom, a minha intenção é trazer um pouco das minhas experiências, é mostrar o que eu aprendi, as coisas que deram certo pra mim. Lembrando, gente, que essa é a minha experiência. Isso não substitui um diagnóstico com um médico. Se por algum momento aqui você se identificar com algumas coisas que eu fale, alguma das minhas experiências, procure um especialista, procure um terapeuta, porque a informação ela tem um lado muito bom, né? É trazer luz às coisas que a gente não conhece, não entende, pra gente poder levar de uma forma melhor. Mas a informação demais, sem a orientação necessária, ela pode ser extremamente prejudicial. Então você pode começar a pesquisar alguns sintomas que você tem e agora aparecerem outros e você acabar assimilando aquilo, por isso que é extremamente importante. Se você sente que tem alguma coisa diferente, se você conhece alguém que tem que aparenta estar com alguma doença mental ou com uma depressão, uma ansiedade muito grande, oriente-se seu amigo para procurar uma ajuda, porque sem o tratamento e não tem como.
Já é difícil com, e sem fica praticamente impossível. Eu espero trazer bastante conteúdo legal para vocês. Se vocês tiverem sugestões, agora eu vou chegar num momento que eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem um joinha. Se vocês conhecem alguém que esse conteúdo possa ser interessante, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.